5º episódio da série Minha Alagoas é Assim. A gente vai conhecer alguns fatos históricos que aconteceram aqui no estado. Roda, meu filho! É sobre Alagoas que eu vou lhe falar, tem tanta história pra contar. E a primeira delas é a história do primeiro rio do Brasil, o Rio São Miguel. A descoberta foi em setembro de 1501 pela expedição portuguesa, pilotada por Américo Vespúcio. Na época, a região era habitada pelos índios caetés. Ao longo dos anos, o rio foi utilizado como uma das primeiras estradas aquáticas do Brasil, sendo fixada em suas margens as marcas da civilização. Mas tem uma história arrepiante que aconteceu aqui no Rio São Miguel. Mas sobre isso, a gente fala já. Alagoas, uma história de invasões e resistência. A história da invasão holandesa ganhou capítulos importantes por aqui. O objetivo era o controle do comércio do açúcar brasileiro para distribuir no mercado europeu. E o nosso litoral se tornou palco de imensos combates. Em 1633, os holandeses atacaram a região de Marechal Deodoro. 2 anos depois, tomaram Porto Calvo. Foi justamente aqui, em Porto Calvo, o maior palco de luta contra as tropas holandesas. Houve na época também uma grande fuga dos escravos negros que trabalhavam nas fazendas e plantações. Eles se juntaram nas serras do interior, nos quilombos. Palmares foi o mais famoso. Nesse enredo histórico de anos, surgem personagens como Calabar, considerado herói por alguns e traidor por outros, por ter se aliado aos holandeses para combater espanhóis e portugueses. E também surge o líder negro Zumbi. É a história de união dos Palmares, símbolo da resistência à escravidão no Brasil. E as histórias de naufrágios em Alagoas, hein? Vários navios afundaram no litoral alagoano por vários motivos: incêndio, colisão e até mau tempo. Dos naufrágios famosos que aconteceram por aqui, o mais importante é o Itapajé. O navio afundou em 1943 em Jequiá da Praia, atacado por 3 torpedos lançados por um submarino alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Mas tem um naufrágio que se destaca de todos esses: o do navio Nossa Senhora da Ajuda, que aconteceu no Pontal do Cururipe. O navio vinha de Salvador. Era o ano de 1556, com destino a Portugal, levando a bordo pessoas que completaram os anos de serviço no Brasil. A história conta que ao passar por Pontal de Cururipe, o navio se chocou contra um banco de areia que existe no meio do oceano. Com a ajuda da areia, todos se salvaram, inclusive o primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha. O grupo seguiu a pé e a cavalo para Maceió para pegar outro navio. Mas aí, foi no Rio São Miguel que eles foram atacados, surpreendidos e sacrificados pelos índios caetés. A história conta que o bispo Sardinha foi o último a ser devorado, pois se atirou no rio e tentou fugir a nado. O episódio resultou na guerra de extermínio movida contra os índios caetés pela coroa portuguesa. E os franceses, hein? Eles fizeram parte da nossa história. Os franceses vieram à costa alagoana em busca do pau-brasil. Até hoje, o Porto do Francês documenta a presença deles. E era daqui, da Praia do Francês, que eles exploravam e levavam pau-brasil para a Europa. Alagoas tem essas e outras histórias. E vale muito a pena conhecer todas elas.